Os livros de 1º e 2º Samuel, eles são dois livros separados na nossa Bíblia moderna, mas essa divisão se dá apenas pelo tamanho do original. O livro foi originalmente escrito como uma única história coerente, e nós iremos cobrir apenas o livro de 1º Samuel nesse vídeo. Então, após Israel ter sido libertado da escravidão no Egito, eles fizeram um pacto com Deus no Monte Sinai, e eventualmente chegaram na Terra Prometida. E lá, Israel supostamente deveria ser fiel a Deus e obedecer os mandamentos da aliança. Antes do livro de Samuel, os juízes mostraram como Israel tinha falhado enormemente nessa tarefa. Foi um período de caos moral e mostrou o quanto Israel necessitava de líderes fiéis e sábios. O livro de Samuel proveu uma resposta para essa necessidade. A história do livro de Samuel foca em 3 personagens principais: o profeta Samuel, de onde o livro recebeu seu nome, depois o rei Saul e depois disso o rei Davi. E todos os 3 levam Israel de um grupo de tribos governada por juízes a um reino unificado governado pelo rei Davi em Jerusalém. E o livro tem um design fascinante que entrelaça a história desses 3 personagens em 4 partes principais. Samuel era o principal líder e profeta na primeira seção do livro, mas ele também tem um papel-chave na próxima seção, na qual a história de Saul é contada em 2 momentos: a ascensão de Saul ao poder e também suas falhas, e a segunda parte é sobre sua queda e sua trágica morte. E a triste morte de Saul coincide com a ascensão de Davi ao poder. E a história de Davi também é contada em 2 movimentos. Primeiro, ele teve um ótimo período de sucesso, seguido de sua trágica falha pessoal e a lenta autodestruição de sua família e seu reino. O livro conclui com um epílogo que reflete a história inteira novamente. Então vamos nos aprofundar e ver como tudo isso se desenvolveu. A primeira parte começa a partir do caos do livro de Juízes, e nós somos introduzidos à tocante história de uma mulher chamada Ana, e ela está de luto porque ela nunca pôde ter um filho. E pela graça de Deus, ela finalmente tem um filho chamado Samuel. E alegremente ela canta um poema no capítulo 2. E esse poema é sobre como Deus se opõe aos orgulhosos e exalta os humildes. Sobre como, apesar das tragédias e da maldade humana, Deus está trabalhando seus propósitos na história. E também sobre como um dia Deus irá levantar um rei ungido para o seu povo. E o poema de Ana foi colocado aqui no início do livro para introduzir esses temas chaves que nós iremos ver através de toda a história, como na próxima. Samuel cresceu e se tornou um grande profeta e líder do povo de Israel, e ao mesmo tempo que os filisteus ascenderam ao poder como arqui-inimigos de Israel. Nessa batalha crucial, os israelitas ficam arrogantes e, ao invés de orar e pedir a Deus por ajuda, eles trazem a Arca da Aliança como se fosse esse troféu mágico que iria automaticamente garantir a vitória deles. E por causa dessa presunção arrogante, Deus permite que Israel perca a batalha e a Arca seja roubada. Então os filisteus pegam a Arca e a colocam no templo do Deus deles, Dagom. E então o Deus de Israel derrota os filisteus e seu Deus, Dagom, sem nenhum exército, mas enviando pragas nos filisteus. Então os filisteus desistem de ficar com a arca, obviamente, e a enviam de volta a Israel. E o ponto dessa pequena história parece ser esse: Deus não é um troféu de Israel, e ele se opõe ao orgulho entre os filisteus, mas também entre seu próprio povo. E Israel necessita se manter humilde e obediente, se eles quiserem experimentar as bênçãos da aliança de Deus, que é o que abre essa nossa próxima grande sessão. Os israelitas vêm até Samuel e eles dizem: queremos um rei do mesmo jeito que todas as outras nações, vai e encontre um para nós. Então Samuel fica um pouco irritado e ele vai se consultar com Deus. E Deus diz que os motivos de Israel estão todos errados, mas se é um rei que eles querem, então que lhes dê um. E então somos introduzidos à figura de Saul. Agora, Saul é uma figura trágica, porque ele começa cheio de promessas, é alto, é bonito, ele é o candidato perfeito para ser rei, mas ele tem grandes falhas de caráter. Ele é desonesto, possui falta de integridade, e ele aparenta ser incapaz de reconhecer seus próprios erros. E então, essas falhas se tornam sua ruína. Ele ganha algumas batalhas no começo, mas suas falhas se tornam tão profundas que eventualmente ele mesmo se desqualifica por desobedecer várias vezes os mandamentos de Deus. Então Samuel, já idoso, confronta Saul e Israel. Ele havia avisado ao povo que eles só se beneficiariam se o rei fosse humilde e fiel a Deus. Do contrário, os reis de Israel iriam levá-los à sua ruína. Então ele informa Saul que Deus irá levantar um novo rei que irá reinar em seu lugar. E então a queda de Saul começa. Ao mesmo tempo que Deus está trabalhando para levantar um novo rei, que viria a ser um insignificante pastor de ovelhas chamado Davi. Ele era o candidato menos provável para ser
ser rei. Mas a famosa história de Davi e Golias mostra que a escolha de Deus por Davi não é baseada no status da sua família, mas simplesmente na sua confiança radical e humilde no Deus de Israel. E então essa história une todos os temas do poema de Ana. Os orgulhosos, Saul e Golias, são humilhados, enquanto o humilde Davi é exaltado. A partir daqui, nós vemos Saul vagarosamente caindo em loucura, enquanto Davi ascende ao poder. Então Davi começa a trabalhar para Saul como um general, e ele começa a ganhar todas as batalhas e toda a fama. Então Saul fica com inveja e começa a perseguir Davi, caçando e tentando matá-lo. Davi não havia feito nada de errado, e ele então simplesmente foge e aguarda no deserto. E aqui nós vemos o verdadeiro caráter de Davi. Ele teve inúmeras oportunidades de matar Saul, mas ele não o faz. Ele simplesmente acredita que, apesar do mal de Saul, Deus irá levantar um rei para o seu povo. O que é interessante é que grande parte dos poemas de Davi que encontramos no livro dos Salmos estão conectados a esse período de sua vida, e eles todos expressam a mesma atitude de confiança. E então, essa seção do livro termina com Saul sofrendo uma morte macabra após perder uma batalha para os filisteus. 1 Samuel nos conta uma das histórias mais complexas e bem contadas que encontraremos na Bíblia. E os personagens de Saul e Davi são retratados de uma maneira bem realística, e o autor os destaca de uma forma onde você pode se ver nesses personagens. Na história de Saul, nós vemos um aviso. É crucial que façamos uma reflexão nas nossas próprias falhas de caráter e como elas nos machucam e machucam as outras pessoas. E com a ajuda de Deus, nós precisamos nos humilhar e tratar esse nosso lado sombrio para que a história de Saul não se torne a nossa história. Davi, por outro lado, é apresentado como um exemplo de paciência e confiança no tempo de Deus em nossas vidas. E enquanto ele corria pelo deserto, sendo perseguido por Saul, Davi tinha todas as razões para pensar que Deus o havia abandonado, mas não é isso que ele pensa. E então a história de Davi nos encoraja a confiar que, apesar da maldade humana, Deus está trabalhando em seus propósitos para se opor ao orgulhoso e exaltar os humildes. Mas, por enquanto, é sobre isso que o livro de 1 Samuel fala.